Deixa eu chamar agora para essa conversa o professor e doutor em Relações Internacionais, professor Sidney Leite, que mais uma vez faz a gentileza de nos atender e num momento importante, preocupante também como o que temos agora. Professor, bem-vindo. Hoje a gente acompanhou, inclusive, algumas falas do secretário de Guerra norte-americano nos Estados Unidos, que não confirmou à imprensa. Se mostrou até um pouco irritado sobre a possibilidade de algum tipo de organização de incursão terrestre. Como é que o senhor vê esse terceiro dia de conflitos, também com a confirmação por parte do Exército de Israel de que teria atingido um importante líder do Hezbollah, professor? Eu vejo da seguinte forma, não é? Parece-me que um dos alvos, um dos objetivos da missão era exatamente atingir o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. Este objetivo foi alcançado. Agora, não está claro, e aliás, não está claro, até porque as falas até agora, tanto dos representantes de Israel quanto dos Estados Unidos, são muito confusas e contraditórias, passando a impressão, inclusive, da ausência de um passo para além daquele de eliminar a liderança iraniana, não é? Então, eu vejo um cenário muito confuso e, de alguma forma, caótico, né? Embora a gente saiba que a guerra é um dos aspectos mais difíceis de previsibilidade numa análise das relações internacionais. A gente sabe como ela começa, mas a gente não tem ideia como ela vai se desenvolver e como ela vai terminar. Mas a parte essa assertiva, as falas até agora demonstram uma ausência clara de objetivo a ser alcançado no médio e longo prazo da parte dos Estados Unidos e de Israel. Tentando traduzir um pouco para as pessoas, eu vou te repassar uma pergunta que também fiz ao nosso analista Renato Machado. Até que ponto, como mundo, né, como habitantes desse planeta, estamos mais inseguros nesse momento? Se você vê a possibilidade de ataques terroristas em outras regiões, se há risco para viagens também em outros locais, o que as pessoas precisam entender de fato para colocar um pouco a bola no chão e entender o que estamos vivendo? Roberto, ótima pergunta. Veja, de 2 anos para cá, a gente sai de um eixo de cooperação, de um eixo, enfim, que os estados, mesmo com as dificuldades causadas pela pandemia, eles de alguma forma cooperavam, e entramos, os 2 últimos anos, num eixo de conflitos. Se nós pegássemos o mapa do planeta, nós vamos perceber que em cada continente do planeta existe pelo menos um conflito, né? Esses conflitos, pelo menos até o momento, eles têm uma dimensão regional. Embora na tua questão não traga, pelo menos claramente, mas nas entrelinhas, né? A questão existe um risco de uma terceira guerra mundial? Olha, eu diria que esse risco tá bem distante, que as pessoas podem ficar tranquilas em relação a esse aspecto, não é? Mas o que é uma guerra mundial? Para deixar mais claro ainda, uma guerra mundial, e a gente tem 2 exemplos na história, quando esses conflitos isolados vão se juntando em torno de um conflito único, onde temos a formação de alianças antagônicas. Foi assim na Primeira Guerra Mundial e foi assim na Segunda Guerra Mundial. Pelo menos até agora, não. Até agora a gente vê uma emergência, né? Quase que semanal de conflitos antigos e de novos conflitos, mas, pelo menos até o momento, a gente não precisa ficar assim tão preocupado ou preocupada no sentido de que isto vai ganhar uma dimensão global, pelo menos por enquanto.
Certo, importante essa sua resposta, professor. O cálculo de Donald Trump, até a gente, lendo a imprensa americana, The Economist, traz vários artigos hoje, né, falando sobre essa combinação de objetivos mais estratégicos, mais ambição política também. Mas a própria The Economist traz que esses ataques podem fracassar de uma forma mais estrutural. O regime iraniano já vinha se preparando há anos para a sucessão de Khamenei, né, que era um líder mais idoso, tinha problemas de saúde, inclusive. A gente está falando de um resultado absolutamente incerto, inclusive para Donald Trump, professor, mas em que medida? Ótima pergunta. Incerto por quê? Quando nós lideramos algum processo, até mesmo no dia a dia, né, no nosso cotidiano, a gente tem situações que a gente tem controle e situações que a gente não tem controle. As situações que a gente não tem controle são aquelas que a gente diz, ó, isso não depende só de mim. Então, é o que está acontecendo agora, não é? Porque houve um ataque, se eliminou a principal liderança do Irã. Porém, o regime iraniano é um regime forte, um regime consolidado, institucionado, com processos de transição. Você veja que se eliminou um líder, prontamente já se construiu o quadro sucessório, muito rapidamente. O Irã sofreu um ataque e imediatamente contra-atacou. Então, você não está lidando com um adversário fácil. E no cálculo do Trump, essa desestabilização que causaria com um ataque que de fato atingiu todo o Irã, atingiu alvos militares e também alvos políticos, você conta com a população na rua para derrubar o governo. Agora, isso não depende dele, isso não está sob o controle dele. Então, é uma empreitada muito arriscada, com a ausência de um controle total do processo. E aí pode acontecer, como acontece na nossa vida cotidiana, olha, não dependeu de mim, e naquilo que dependeu eu fiz, mas naquilo que não dependeu eu não consegui realizar. Não é? Então, é uma questão do campo da política da guerra, mas da filosofia do cotidiano é exatamente isso. Né? Ele desencadeou um conflito em relação ao qual ele não tem controle de todo o processo, e aí pode dar errado. Né? E, professor, qual o tamanho, qual é a potência, né? Qual é o poder do Hezbollah nesse momento? O Hezbollah ele foi duramente alvejado nos últimos meses, especialmente no ano passado, pelas ações do governo de Israel. Veja, o Hezbollah, desses grupos, que o Hezbollah não é só terrorista, mas vamos trabalhar com viés terrorista, né, do Hezbollah, ele é o mais poderoso. Para o nosso espectador ter uma ideia, o poder do Hezbollah no Líbano é maior do que as Forças Armadas do Líbano. Ele tem mais militantes do que o exército do Líbano tem de soldados. Porém, ele foi bastante debilitado. Agora, um grupo terrorista, ele não precisa de quantidade e nem de armamentos tecnológicos, porque o que caracteriza o terrorismo é exatamente provocar grandes danos de surpresa e muitas vezes com armas até mesmo primitivas. Vide o 11 de setembro, não é? Onde nós praticamente não tivemos nenhuma arma de fogo, nenhuma arma de alta tecnologia e agiram com facas, com facões. Então, mesmo que esteja debilitado, isso não significa que ele seja incapaz de promover grandes estragos, não é? E aí a população de Israel, em especial, fica suscetível à ação desses grupos terroristas. Notoriamente, o Hezbollah criou o conceito do homem-bomba, né? Essa é uma criação do Hezbollah. Então, a gente vive momentos, né, Roberto, assim, muito, muito perigosos, né? A gente está numa linha muito tênue entre uma situação normal e a eclosão, né, de conflitos generalizados.
Professor, a gente ouviu vários especialistas ao longo do fim de semana, mas também queria recuperar essa questão com o senhor. Por que agora esse ataque? Né? A gente sabe que os Estados Unidos precisavam de Israel para ter esse arsenal, para para se envolver no momento num conflito como esse. A quem interessava mais neste momento, a Israel ou aos Estados Unidos? Veja, a tua questão traz duas perguntas, né? Letra A, o porquê desse ataque? É exatamente o contrário do que está sendo dito pelo campo político de Israel e dos Estados Unidos, né? O Irã está sendo atacado exatamente porque, nesse momento, ele está debilitado. Então, ele não é uma ameaça. Isso precisa ficar bem claro, acho que isso é um consenso entre os estudiosos do assunto, né? O Irã vive uma crise econômica enorme, é a terceira maior inflação do planeta. Terceira maior inflação do planeta, a economia está destruída. Na Guerra dos 12 Dias do ano passado, seu sistema de defesa foi praticamente destruído, seu arsenal nuclear, as suas principais lideranças militares estão mortas. Então, o Irã está sendo atacado nesse momento, porque existe um conceito em relações internacionais, não é? Que a gente, é um conceito em inglês, mas a gente vai traduzir, que é War of Choice, né? A guerra escolhida. Então, essa guerra foi escolhida por Israel e por Estados Unidos porque eles podem vencer, porque eles acreditam que vão vencer. O porquê, né, de atacar o Irã na perspectiva norte-americana e israelense. Seria uma grande vitória para os Estados Unidos, não só em relação a derrotar um inimigo histórico, pelo menos desde 1979, que é o Irã, mas por tabela. Roberto, isso eu acho que é bem interessante a gente destacar. Se derrota a Rússia e também a China, aliados do Irã, que nesse momento não podem, né, dar o apoio que seu aliado precisa, né? E no caso de Israel, especialmente do primeiro-ministro de Israel, do governo de Israel, derrotar o último Estado formal na região que representa, no médio prazo, uma ameaça para Israel. Professor, a nossa analista em Brasília, Vitória Bel, também tem uma pergunta para o senhor. Chega na conversa, Vitória. Professor, o senhor falava antes que não vê riscos, né, desse conflito se estender a um nível que chegue ao que a gente já chamou de guerra mundial. No entanto, eu queria que o senhor analisasse um pouco como que está a participação e posicionamento até mesmo dos europeus. Hoje, França, Alemanha e Reino Unido quiseram deixar muito claro que eles estariam preparados para defender os seus parceiros no Golfo. É uma atitude que, se eu não me engano, não houve na Guerra dos 12 Dias. Então, aparentemente, e sendo atingidos esses países do Golfo, existe também uma maior preocupação do Ocidente em participar desse conflito. O senhor não acha que dessa forma isso pode se ampliar? Excelente ponderação, excelente reflexão. O fato é de que a Europa perdeu muito poder, não é? A Europa é hoje um ator que tem um certo protagonismo, notoriamente no campo econômico, no campo tecnológico, não é? Perdeu o poder, perdeu o protagonismo por decisões estratégicas erradas ao longo das últimas décadas. Nos últimos 50 anos, praticamente os países europeus, mesmo aqueles países com um certo protagonismo, como França, Reino Unido e Alemanha, se acomodaram sob a proteção militar norte-americana. Veja, em condições normais de pressão e temperatura, essa proteção militar americana, digamos, dava um sentido de proteção para o continente como um todo. Quando nós temos agora um presidente, um governo nos Estados Unidos que não preza muito, né, pelos seus aliados históricos e tradicionais, a Europa fica muito fragilizada e muito exposta, né? É um absurdo a gente imaginar que um míssil que sai do Irã com uma potência espetacular, como disse Trump, e os seus generais hoje
na reunião, né, na reunião com os jornalistas, né, isso não existe, isso é uma farsa, é uma mentira. Agora, os mísseis de longo alcance do Irã podem chegar até a Europa. Isso não tem a dúvida, né? Então, há sem dúvida uma sensação de segurança e preocupação. Mas eu diria que até o momento, nós temos aí uma situação com um certo grau de previsibilidade diferente dos cenários que vimos que levaram à Primeira e à Segunda Guerra Mundial. Eu acho que os espectadores do SBT News podem ficar tranquilos, né, que esse episódio é um episódio de grande relevância, de grande impacto regional, mas nós não corremos o risco de uma terceira guerra mundial, inclusive pelo fato da fragilidade europeia militar de levar adiante qualquer ação que seja um ponto fora da curva, e a Rússia está envolvida no seu próprio conflito. E a China tem como estratégia de política externa projeção econômica e comercial muito mais do que projeção militar, não é? Então, os cenários, as evidências nos apontam para uma certa estabilidade, pelo menos no que se refere a essas ameaças, né? Mas a Europa, hoje, tem um livro muito interessante que ele compara o poder dos estados aos planetas, né? E a Europa é comparada nesse livro a Vênus, não é? Com uma certa, que seria inofensiva do ponto de vista militar, estratégico e geopolítico. É bem diferente do que já foi, né, professor? Interessante a gente observar. Né? E só para repercutir com o senhor, o Ministério da Defesa diz que ainda não foi procurado para a repatriação de brasileiros do Irã. A gente sabe que o número de brasileiros na região diminuiu nos últimos anos, né? Há uma pequena comunidade. E, por enquanto, a indicação é de que os ataques vão ser dentro de possibilidades, né, bem dentro das possibilidades ali, bastante cirúrgicos, né? A gente não tem informação de que eles vão sair atacando indiscriminadamente. Mas qual é o risco que esses brasileiros correm neste momento no Irã, professor? Como você falou, o número de brasileiros que vivem hoje no Irã é bem menor do que foi no passado. Até pelaquela circunstância que eu comentei alguns minutos atrás, o Irã vive uma situação econômica desastrosa, absolutamente desastrosa, né? Com falta de alimentos, falta de energia, subnutrição, inclusive no que se refere às crianças. Então, é um país... Então, não há ali, inclusive, muitas oportunidades para imigrantes, né? Mas nós temos um corpo diplomático bastante significativo, não só no Irã, como na região. Eu acho que o Itamaraty está tomando os cuidados que deve tomar, né? E mesmo o Estado brasileiro está tomando posições em relação ao conflito, que é o que se espera, se levando em consideração a tradição da diplomacia brasileira de ter como viés não soldados, mas diplomatas, não é? Nós queremos que os diplomatas entrem em campo e não os soldados. Isso é uma tradição da diplomacia brasileira que remonta até o final do século, aliás, até o início, a partir do século XX, né? Professor, muito obrigada por conversar com a gente neste momento tão importante, nos dar um pouquinho aí de luz em meio a tantas informações. Ótimo trabalho para o senhor e até uma próxima. Até uma próxima, um prazer conversar com você sempre.